Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Blocktrends. Hoje é sexta-feira, dia de vídeo educacional aqui no canal, e esse vídeo vai ser bastante importante, principalmente por conta do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eventualmente, alguns desastres, algumas coisas, alguns cenários de crise acontecem ao redor do planeta, seja eventos de guerra, sejam eventos como agora está acontecendo no sul do Brasil, de uma catástrofe natural, seja através de terremotos, seja através de enchentes. Existem várias coisas aí que acontecem ao longo do planeta, que acontecem ao longo do tempo e que podem aí prejudicar o seu armazenamento de Bitcoin ao longo da sua vida. E é por isso que esse vídeo aqui vai trazer basicamente 5 dicas de como melhorar o seu armazenamento de Bitcoin, partindo obviamente do princípio que já se faz o armazenamento em autocustódia, tá? Então é sempre importante a gente bater na tecla aqui da autocustódia, que é justamente fazer a sua própria custódia do seu Bitcoin, que é a maneira mais adequada, a melhor maneira de se guardar Bitcoin para o longo prazo, tá? Entretanto, sempre a gente pontua aqui que ao guardar essas moedas para o longo prazo em armazenamento frio, também acaba acarretando em alguns riscos, e esses riscos estão geralmente associados a eventos externos, e nós temos visto agora um período de eventos externos bastante catastróficos lá no sul do Brasil e também em outros locais do planeta, como guerras, né? Então nesse vídeo eu vou trazer aqui 5 coisas para vocês terem em mente. Então vai ser um vídeo um pouco mais de bate-papo, um pouco mais aqui trazendo algumas perspectivas que eu acredito serem importantes, e aí a gente vai entender como melhorar e como aumentar o nível de segurança dos nossos bitcoins que estão em armazenamento. Mas antes disso, eu já queria deixar aqui claro, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Blocktrends, aproveita para se inscrever, porque a gente está publicando esses materiais aqui semanalmente. Temos lives, temos material educacional, temos análise. E eu acho que caso você ainda não seja inscrito, eu acho que vai gostar bastante do nosso material. Então já clique em se inscrever, ativa o sininho e deixe seu like aí caso você ache esse conteúdo interessante, tá? No mais, nós temos uma plataforma educacional completa, que eu vou falar daqui a pouco quando eu estiver falando sobre carteiras de Bitcoin, e lá também você vai ter acesso a diversos materiais. Tá no primeiro link da descrição, o link da plataforma Pro, tá? No mais, se você está buscando uma forma de negociar Bitcoin, comprar Bitcoin, utilize a plataforma da Bybit, que é a apoiadora oficial aqui do canal do Blocktrends, tá? Mas, sem mais delongas, eu já queria trazer algumas perspectivas aqui para vocês. Como eu já falei anteriormente, esse vídeo ele tem um caráter um pouco mais de conversa, um pouco mais aqui reflexivo, até mesmo porque é difícil trazer um vídeo mais prático em relação a isso. Obviamente a gente tem materiais mais práticos, inclusive nós temos um curso de autocustódia lá no Blocktrends Pro, que está disponível para os nossos assinantes, que ensina a fazer autocustódia de Bitcoin e que traz várias dessas dicas também. Só que nesse momento agora do Brasil e do mundo, eu acredito que é importante difundir esse conhecimento abertamente, tá? E aqui eu já entro na primeira dica sobre o armazenamento de Bitcoin, partindo da premissa que você já está fazendo aqui a sua autocustódia, tá? Quando a gente está falando de autocustódia, a gente está falando de guardar aquelas 12 ou 24 palavras que são geradas no momento de se criar uma carteira de Bitcoin. Inclusive, aqui no canal a gente já trouxe vários vídeos sobre carteiras de Bitcoin, e eu vou deixar aqui o card aqui em cima no canto para vocês assistirem depois, tá? Mas a primeira dica que eu quero trazer para vocês é justamente ter a sua autocustódia, ou seja, ter as suas chaves privadas guardadas de modo que contenha uma proteção impermeável e à prova de fogo. E eu digo isso por quê? Porque existem diversos métodos de você guardar as suas chaves privadas, anotar as suas chaves privadas. Geralmente, a maioria das pessoas costuma anotar as suas chaves privadas em papel, o que não é completamente errado, mas isso reduz bastante a sua proteção contra as intempéries, reduz bastante a sua proteção contra eventos externos, como enchentes, como incêndios, como guerras. Isso daí acaba fazendo com que esse papel possa se deteriorar muito rapidamente. Então existem alternativas a esse tipo de armazenamento, que é utilizar placas de metal, que é utilizar formas que sejam mais robustas, e aqui provavelmente a forma mais robusta que vai ter de manter essas chaves privadas é através de metal, tá? Então lembre-se sempre de tentar guardar essas chaves privadas, anotar essas chaves privadas em algum tipo de material que seja sólido o suficiente e que não se desgaste e nem mole, tá? Além disso,
As carteiras frias, nesse caso, dispositivos, hard wallets que você esteja utilizando, é importante também deixar elas hipermeabilizadas, tá? Porque principalmente em momentos de enchente, momentos com muita água, esses dispositivos podem queimar por conta da água, podem molhar, isso daí vai acabar interferindo negativamente nas suas reservas. O segundo ponto aqui diz respeito ao armazenamento em vários locais, tá? Então é sempre importante você também fazer a distribuição geográfica das suas chaves privadas. E aqui, obviamente, eu estou falando de, ao anotar a sua chave privada, não deixe apenas anotada em um único local, mas espalhe em pelo menos 2 ou 3 cópias dessas chaves privadas. Lembrando, sempre existe o risco de que, caso essa chave privada seja acessado, os seus bitcoins também estarão em risco caso o acesso for indevido, tá? Então, quem tem acesso às suas chaves privadas vai ter acesso ao seu bitcoin. Por isso é importante também, sempre que espalhar geograficamente essas chaves privadas, espalhe somente para pessoas ou indivíduos familiares que você tenha total confiança, certo? O terceiro ponto, ele é completamente ligado ao segundo ponto, que é a sua comunicação de emergência. Então não adianta você espalhar suas chaves privadas para indivíduos que você conhece, que você confia. Se você não explicar para eles como recuperar essas moedas, esses bitcoins poderão eventualmente se perderem para sempre. Além disso, é sempre importante manter uma comunicação direta com essas outras pessoas que possuem os seus bitcoins, para que vocês estejam sempre se comunicando ali, vendo se está tudo em ordem, se essas reservas, se essas chaves privadas ainda estão em segurança. O quarto ponto aqui é algo que junta o segundo e o terceiro ponto, que é a utilização de carteiras multi-assinaturas, tá? As carteiras multi-assinaturas, elas trazem uma perspectiva muito interessante para o armazenamento colaborativo, que nós costumamos chamar, porque as carteiras multisig são basicamente carteiras que possuem diferentes chaves privadas, e essas chaves privadas, elas dão acesso conjunto a uma carteira específica. Isso significa que, para fazer uma transferência de Bitcoin, precisam que pelo menos 2 indivíduos, 2 dessas carteiras, né, 2 dessas chaves privadas, assinem a transação. Então, isso também dá uma perspectiva de que, caso uma das carteiras, digamos aqui que existam 3 chaves privadas, aqui dentro de uma custódia colaborativa entre 3 indivíduos, caso um dos indivíduos perca a sua chave privada, ele ainda terá acesso às outras 2 chaves privadas dos outros 2 indivíduos. Lembrando que somente se os 2 indivíduos concordarem, né, os outros 2 concordarem, é que você terá uma movimentação, você poderá fazer uma transferência. Nós explicamos isso muito mais avançado, explicamos como fazer e também mostramos na prática como criar uma carteira multi-assinatura no nosso último curso sobre custódia de Bitcoin, tá? O link está na descrição também, caso você tenha interesse em fazer esse curso de autocustódia. Mas saiba que também existem formas mais simples de materiais gratuitos na internet que você pode utilizar para fazer uma custódia colaborativa e aumentar o nível de segurança dos seus criptoativos, das suas moedas aí que estão na sua posse. O quinto e último ponto que eu tenho para trazer aqui nessa lista, ele vai pegar um pouco aqui emprestado dos conceitos de sobrevivencialismo, dos conceitos aqui de preparação, que é justamente os planos de evacuação para equipamentos, tá? E aqui é importante eu até passar um pouco mais de tempo falando sobre isso, porque dentro de cenários de crise, muitas pessoas não têm capacidade para ter tempo suficiente, nem capacidade mental suficiente para conseguirem pegar todas aquelas coisas que precisam para se evadir ou para sair de um determinado local, caso haja uma enchente, caso haja um incêndio ou uma guerra iminente. Por isso que é importante ter um plano de evacuação para esses equipamentos, junto com outros materiais que você julga ser importantes, tá? E aqui existem várias coisas que eu poderia estar falando, existem conceitos que são do mundo da preparação, que é chamado de bug out bag, que é basicamente uma mochila que você utiliza para colocar materiais preciosos, coisas, documentos, coisas que poderão ser úteis para você pegar, só colocar nas costas e sair daquele local, se evadir daquele local, caso haja um cenário de crise, tá? Inclusive, isso é um dos planos bastante interessantes para também adotar em hard wallets. Então, deixar as carteiras frias em locais que possam ser facilmente acessados por você, tá? Não facilmente acessados por outros indivíduos, mas que você saiba ali dentro de uma mochila, dentro de um local que você consiga
consiga pegar rapidamente todas as coisas que você precisa e sair daquele local imediatamente. Isso talvez seja um dos pontos mais cruciais e primordiais aqui dentro da parte de preparação e também uma forma de você facilitar a sua segurança desses criptoativos, facilitar a segurança tanto das suas hard wallets quanto das suas chaves de backup, é justamente manter próximo ali de documentos que você vai precisar, de coisas que você vai precisar caso você precise sair rapidamente daquele local, da sua casa ou de onde você estiver ali naquele momento para se evadir, tá? Lembrando, não necessariamente você vai sempre estar andando com isso, então obviamente existem momentos, isso obviamente vai depender de uma série de fatores, nem sempre aquilo que eu estou falando vai se encaixar perfeitamente dentro de todos os cenários de crise. Existem momentos onde você não vai ter acesso às suas coisas que estão em casa, existem momentos que as pessoas não têm nem sequer acesso a chegar na sua própria casa, então obviamente isso vai depender de vários fatores, tá? E aqui eu queria deixar aqui um sexto ponto, que seria basicamente um ponto bônus, que é de fato a memorização, certo? Então, dentro de um cenário de crise, onde todos os seus materiais, todos os seus bens e pertences foram ali de algum modo corrompidos ou foram de algum modo quebrados, queimados ou danificados, você ainda tem a possibilidade de que, caso você tenha memorizado as 12 palavras da sua chave privada, você tem como recuperar esses bitcoins, você tem como recuperar esses criptoativos em outro local, basta ter internet, tá? E aqui, obviamente, se você tiver feito um segundo backup, como eu já falei nas dicas anteriores, e você tiver acesso a esse segundo backup e estiver em segurança, não vai ser necessário. Entretanto, se você não tiver feito nenhum desses 5 pontos que eu falei aqui e não tivesse preparado o suficiente, ou não tiver tido a oportunidade de se preparar o suficientemente, você ainda pode utilizar essa dica bônus, que é basicamente memorizar as 12 palavras, e aqui eu estou falando em 12 palavras, porque será mais difícil você memorizar 24 palavras do que 12 palavras, tá? E por que eu estou falando isso? Porque basicamente a autocustódia de Bitcoin, ela é basicamente derivada de guardar chaves privadas. E essas chaves privadas, elas podem ser traduzidas, assim, desde uma última atualização chamada BIP39 dentro da rede do Bitcoin, elas podem ser traduzidas para 12 palavras em inglês. Isso significa que se você conseguir memorizar 12 palavras numa sequência, 12 palavras em inglês, você poderá eventualmente ter acesso a uma carteira de Bitcoin pelo computador ou pelo celular e depois realizar o backup desses seus ativos. Então, o Bitcoin ele acaba sendo uma das propriedades melhores para se ter em cenários de crise como esse, porque você não fica dependendo de terceiros e você tem como levar todos os seus ativos somente na sua mente. Obviamente, esse não é o cenário mais ideal. Se você tiver seguido as 5 dicas anteriores que eu dei, você não vai precisar memorizar essas 12 palavras, mas em última instância, em último caso, você ainda tem essa oportunidade aqui de conseguir memorizar 12 palavras e depois recuperar os seus backups, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo um pouco mais rápido e trazendo algumas informações aqui, algumas dicas cruciais que podem ajudar algumas pessoas que estão em algum momento aqui, em algum cenário de crise, que estejam passando por isso ou que poderão passar por isso, e eu acredito que sempre vale a pena vocês estudarem mais ainda sobre a autocustódia de Bitcoin para evitar que esses cenários de crise, esses momentos que acontecem, eles não atinjam diretamente os seus ativos, tá? Eu acredito que muitas das pessoas sabem o que está acontecendo lá no sul do Brasil, lá, principalmente no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas também perderam os seus criptoativos ou perderam backups, hard wallets ali dentro daquela região por conta das enchentes, tá? Por isso, é importante sempre ter em mente, seja você residente de uma região próxima ou você numa região completamente diferente. Nós nunca sabemos o que poderá acontecer no dia de amanhã e é por isso é sempre bom estar preparado, principalmente quando nós estamos falando daquilo que nós estamos montando como reserva de valor, daquilo que nós estamos montando como talvez futura aposentadoria dentro de um ativo escasso e inconfiscável, tá?
Era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha dúvidas, caso você tenha comentários ou queiram sugestões de mais coisas que a gente pode abordar aqui, podem deixar aí embaixo nos comentários e depois eu vou estar respondendo um por um, tá? Pessoal, obrigado demais. Não se esqueçam de entrar lá na plataforma Pro do Block Trends, caso você tenha interesse em seguir com um curso mais avançado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E também, se você já possui uma conta na Bybit ou ainda não possui uma conta da Bybit, pode utilizar o link que está aqui na descrição, que é o link aqui do Block Trends, da nossa apoiadora da Bybit, e começar a negociar Bitcoin e criptoativos. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!